Bem-vindos a mais uma live da série Vida com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que por muito tempo foi ainda um tabu, principalmente entre as igrejas, entre a religião e entre a fé e a ciência. Mas hoje nós vamos falar com mais profundidade a respeito da conexão entre a fé e a terapia e a importância no autocuidado. Então, você que está assistindo a live aqui, na versão gravada, já encaminha também, deixa aqui seus comentários. Vai ser um prazer imenso ler cada um dos seus comentários. E já aproveita e já encaminha também para no mínimo 5 pessoas para participar com a gente. Hoje nós vamos contar com a presença do Norberto, que é psicoterapeuta, é um grande parceiro de missão, é um homem também que tem aí a sua espiritualidade bem definida, é um homem de muita fé, e nós vamos conversar muito a respeito dessa parte integrativa entre terapia e a parte espiritual da fé. Roberto, seja bem-vindo. Já mandou solicitação aqui. Roberto, já aceitei aqui. Vê se apareceu para você aí. Olá, Rafael, boa noite. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Como é que você está, meu querido? Gratidão, muito bem, graças a Deus, né? Melhor agora, que a gente está aí entrando aí nesse momento de levar conhecimento, né? E adquirir conhecimento também. Que bom, Roberto. Bom saber que você está bem. E, gente, antes de apresentar aqui melhor, Roberto, para vocês, já encaminha a live aí para no mínimo 5 pessoas. Clica no aviãozinho aí. Vamos encaminhar esse conteúdo para mais pessoas, que hoje o assunto está bem quente, está bem polêmico, né, Roberto? Até no início que eu estava falando que esse assunto costumava ser um pouco polêmico, principalmente entre o pessoal da igreja, mas que, graças a Deus, as pessoas têm criado cada vez mais consciência sobre a importância de buscar esse autocuidado, essa integração. Vou encaminhar aqui também para 5 pessoas. Você já clica aí para poder mandar para mais pessoas também. Estou fazendo o mesmo aqui, Rafael. Eu vi a tela sua mexendo aí, o Roberto já está com o dedo no aviãozinho aí, ó. Estou aqui enviando aqui para algumas pessoas. Isso aí, gente. Porque, falando de espiritualidade já de uma vez, né? A palavra diz que quando a gente encontra um grande tesouro, nós não devemos guardá-lo só para nós, né? Então, vamos unir esse grande tesouro aí com outras pessoas. Porque aquele jargão nosso, né? Se nós queremos viver num mundo melhor, nós precisamos buscar ser melhor e ajudar o outro a ser melhor também, né? Afinal de contas, o mundo é feito de É pessoas. verdade, Roberto. Muito bom. Vou encaminhando aqui, tá? Perfeito. Você pode falar, né, Rafael? Pode ficar à vontade, enquanto vai chegando mais algumas pessoas. É isso aí. Gente, então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pacheco Rafael, sou estrategista emocional, sou especialista em ansiedade e hipnose, mentor de terapeutas também. E hoje a gente abriu essa live aqui com esse intuito de poder mostrar para vocês cada vez mais como é importante a gente buscar o nosso equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Tá? E hoje eu trouxe aqui o Roberto, que é um grande parceiro de missão, grande amigo aí, pessoa que eu admiro bastante. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso. Roberto, pode se apresentar. Rafael, estou encaminhando mensagenzinhas aí. Se quiser ficar à vontade e dissertar mais um pouco aí, né? Do porquê, o porquê que você acha interessante, né? Quando você me convidou, te agradeço muito pelo convite. Mas por que de pronto você aceitou? Você pediu que eu escolhesse um tema onde eu me sentisse à vontade, e eu escolhi, né? A escolha foi minha do tema. E por que de pronto você aceitou esse tema aí para essa live de hoje? É isso aí, gente. O Roberto é um parceiro de missão, como eu falei para vocês. A gente se conheceu em um dos eventos ali, dos cursos do Instituto Romani, que a gente é muito grato. E tenho uma admiração muito grande por ele. Foi uma inspiração para mim no início ali. O Roberto já pertencia à plataforma. Eu tive a oportunidade de conhecer na plataforma online. E quando eu fiz o convite ali para ele sobre participar aqui da live, né, da série Vida com Propósito, o Roberto sugeriu esse tema sobre a cura, o caminho de cura, né, sobre a importância da conexão entre essas áreas. Eu, Roberto, particularmente gostei bastante desse tema, porque é uma coisa que eu
venho praticando muito na minha vida e vendo a importância dele também, sobre essa situação, sobre essa integridade, né? Com a minha jornada, antes eu já comentei para algumas pessoas aqui, quem me conhece, já me segue um tempinho, sabe que eu era muito tímido, eu tinha fobia social e eu me converti para os 17 aos 18 anos de idade. E nesse período, eu ainda carregava muita timidez dentro de mim, né? A igreja em si me ajudou muito, né? Com os posicionamentos, com o Ministério de Louvor, né? Com as participações que tinha ali nos eventos. Só que ainda assim eu era muito tímido. E eu lembro que eu orava a Deus, eu pedia para que Deus tirasse aquela timidez do meu coração. E mesmo assim, eu ficava ainda com muita timidez. Eu não conseguia resolver simplesmente com a oração. E com o passar do tempo, eu fui buscando conhecimentos, com curso de oratória, livros, vídeos, cursos, né? E tudo isso foi potencializando cada vez mais essa parte de desenvolvimento que eu precisava. E eu compreendi, Roberto, que nem tudo era espiritual. Então, algumas coisas, realmente, elas são naturais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso aqui daqui a pouquinho, mas, respondendo a sua pergunta, eu gostei bastante quando você sugeriu esse tema, porque é um assunto que fala bastante comigo, né, com a minha própria história, como eu sei também que fala bastante com a sua história, e eu acredito que a gente vai poder acrescentar muito para os nossos espectadores hoje. Eu não posso deixar de honrar aqui algumas pessoas, Rafael, inclusive sumiu aqui para mim, as pessoas que estão aqui, mas a técnica que eu conheço há algum tempo, que eu tenho uma profunda admiração, gratidão técnica está aqui, Amanda, a Fabiane, e quem for participar aí mais, né, porque se a gente for ficar a todo momento parando para poder honrar quem está aqui, a gente vai estender demais. Então, quero agradecer desde já quem está, quem vai ficar o tempo todo, quem vai ficar aqui por um período de tempo e quem vai assistir depois do gravado. Uma coisa que eu peço é que interajam com a gente. A gente não está fazendo aqui não vai ser um monólogo, estamos eu e o Rafael, mas eu não quero que seja só um momento meu do Rafael. Eu espero que seja um momento de todos nós. Então, se surgir alguma dúvida, vocês também não são obrigados a concordarem com tudo que nós colocamos aqui, né? Até porque vocês têm os seus conceitos, as suas... que vocês rebatam, né? Coloquem aqui para nós, olha, eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, ninguém é tão rico que não precisa de nada. Então, nós não somos donos da razão. E muitas vezes o que você colocar aqui pode nos fazer enxergar de uma outra forma algo, né? Então, compartilha, que eu já vi a técnica aqui, que já deu para nós aqui uma boa noite. Isso faz muita diferença, faz inclusive o Instagram entender que é algo que é de valor, né? E manda para outras pessoas. Então, se a gente quer realmente viver num mundo melhor, nós precisamos primeiro nos tornar melhor e ajudar o outro a ser melhor. E é isso, Rafael, eu também me sinto muito honrado de estar aqui contigo, né, nesse momento. O Rafael é uma pessoa que tem... A gente não vai ficar rasgando a seda aqui, não, eu tenho profunda admiração pelo homem íntegro que ele é, por conhecer esse cara pessoalmente. A gente diverge em algumas coisas, inclusive de postura. O Rafael, ele é introspectivo, ele é tímido, como falou, eu sou tirado. Eu me lembro que no encontro, eu vou aproveitando esse momento, no encontro eu queria muito que o Rafael fosse lá para frente para ser visto. E ele vai se lembrar disso aí, que eu acho que ele ficou assim, até meio assim, um pouquinho assim, com meio de mim. Ele estava do lado assim, falou, Rafael, o Romano vai chamar. O Romano, gente, é nosso mentor, é o idealizador desse movimento que nós fazemos parte. Eu falei, Rafael, o Romano, em determinado momento, vai chamar algumas pessoas para ir lá para frente. E quem não é visto não é desejado. E muitas pessoas vão querer ir, é preciso que você se manifeste. E aí o Romano deu o momento do Romano falar assim, ó, algumas pessoas, o Rafael levantou o dedo assim, ó. Eu lembro que eu nem levantei o dedo na hora, não. Você me deu quase me empurrou lá pra frente lá. Eu olhei pra tua cara assim e falei assim, caramba, velho. Porque eu captei o Rafael. Ali, no início do movimento ainda. Hã? Não, eu já fazia. No início do movimento eu ainda era um pouquinho tímido ainda. Já tinha melhorado muito. Mas eu percebi que tinha uns bloqueios ainda, né? E quando o Romani chamou, eu fiquei assim, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí você bateu no meu ombro assim, e falou assim, vai lá, vai lá, vai lá. Você quase que me empurrou, realmente, literalmente. E na hora eu fiquei assim, meio receoso e tal, mas eu acabei indo, né? Eu agradeço o lugar de ter feito isso, porque eu tive uma experiência muito maravilhosa lá na frente, lá. Eu vi que ele falou assim, tipo assim, esse cara tá ultrapassando os limites. Eu falei, cara, vamos lá, e pai, a gente foi lá e foi maravilhoso. O Rafael teve uma participação naquela noite ali, que foi uma participação, lá, ele foi o centro, digamos assim, né, ali, para nós ali. Ele foi uma pessoa que foi muito usada ali na frente, e eu acho que aquilo foi muito importante. Eu sou grato por isso, né, e peço perdão, Rafael, você naquele momento eu te constrangi. Mas
Por que eu trouxe esse tema, Rafael? Né? Por que esse tema me veio quando você me perguntou? Roberto, olha, fique à vontade, escolha um tema que tem a ver com o propósito de vida. Como o Rafael disse ali, ele se converteu, né, aos 17 anos. A gente, poucos minutos antes de entrar aqui na live, a gente se reuniu aqui para verificar a conexão de internet, também para fazer uma oração, entregando esse momento a Deus. E eu disse para ele, Rafael, legal, você se converteu aos 17, eu também me convenci aos 21. Ah, mas o que é isso? Você se convenceu? Sim, porque aos 21 anos de idade, eu nasci, vamos começar pelo começo, né? Eu nasci num berço muito católico, né? Mais em termos de avós, do que de pais. Meus pais eram católicos, mas não praticantes, né? E minha avó, né, o meu avô, meus avós, tanto paternos quanto maternos, sempre foram pessoas muito voltadas à igreja, né? Católica Apostólica Romana. O meu avô é ministro da Eucaristia, por parte de mãe. A minha avó estava sempre presente lá. A minha avó paterna foi ela que me fez ter amor à Bíblia. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que talvez vocês vão me ver como dinossauro. Meu avô é de 1900. 1900. E eu tive contato com meu avô até os 17 anos de vida. Puxa vida, ele fala de 1900, cara, ele está falando de outro século, né? E eu tive contato com esse avô até os 17 anos de idade. E ele teve uma participação muito, muito grande na minha vida. E minha avó é de 1908. Minha avó, o nome dela era Maria Antônia Bicalho, mas ela era muito conhecida como Inhazinha, que era o diminutivo de Sinhá, Sinhazinha, Inhazinha. Então ela ainda carregava o título de filho de senhor de engenho, né, de coronel. E a minha avó, ela não só me acompanhou na minha adolescência, mas na minha vida adulta. A minha avó entrou comigo na igreja no meu primeiro casamento. A minha avó entrou ladeada comigo, minha mãe de um lado, minha avó do outro. Minha avó carregou meu filho no colo. Minha avó ela nos deixou quando meu filho tinha 2 anos de idade. Então, gente, eu não sou tão dinossauro assim. Acho que foram eles que viveram muito tempo, né? Mas a minha avó... Você tá e minha família é longeva, né? Apesar que eu perdi meu pai cedo, mas minha família é longeva. E eu sempre, cara, via minha avó com Bíblia na mão. Toda vez que eu chegava na casa da minha avó, eu ficava mais na casa da minha avó do que na casa dos meus pais. Porque até certa idade eu fui criado com minha avó. Minha avó estava sempre com a Bíblia na mão. Sabe? Minha avó era uma leitora assídua da palavra de Deus. E aquilo me gerava, pela afetividade, aquilo me gerava uma certa curiosidade, porque minha avó estava lendo, né? E ela me contava, eu amava ouvir aquelas histórias bíblicas da minha avó. Né? As histórias bíblicas, como criança ali e tal, eu tinha uma curiosidade muito grande por aquilo. E aquilo foi nascendo imenso. Minha família é imensa. E no Natal, por exemplo, a gente está chegando agora, né, dia 25, né? Infelizmente está tendo uma deturpação, não vou entrar no mérito do que é o Natal, o sentido do Natal, mas naquela época, na casa da minha avó, nossa, era uma festança, a família toda reunida, e tinha lá o presépio, as mulheres lá reunidas em oração, e aquela coisa. Então, você nasceu realmente ali num berço muito católico, muito, muito, muito religioso. Uhum. E aí, eu comecei a criar essa tendência, essa curiosidade, né? Sobre a espiritualidade começou... Não fui eu que fui para a espiritualidade me escolheu, digamos assim. Eu acho que foi a maioria das pessoas. E aí eu tive um infortúnio, cara, aos 19 anos de idade. Eu tenho 54 anos de idade hoje. Hoje, nós temos, graças a Deus, um entendimento maior das questões psicológicas, das questões do psique. Né? Tanto que até apareceram muitos nomes lindos, né? Para poder dar à pessoa um diagnóstico. É Borderline, é Burnout, é TAG, são nomes até bonitos, né? Nossa época, sofria dos nervos. Fulano sofre dos nervos. É isso que a pessoa passava. Fulano sofre dos nervos. Eu moro hoje numa cidade que chama-se Barbacena, que é até conhecida como Holocausto brasileiro por causa dos manicômios que haviam aqui. E naquela época, aos 19 anos de idade, eu quase vim morar em Barbacena. Porque, pelo que os médicos passavam ali, que eu era perfeito fisicamente. Só que ninguém encontrava o que eu tinha. Né? Eu tinha o quê? Eu tinha vários ataques de pânico por dia. Não vários ataques de pânico por dia aos 19 anos de idade. Eu tinha uma vida muito abastada. E aí, eu tinha vários ataques de pânico. E aí, tudo era perfeito em mim. Eu era louco para encontrar alguma coisa. Toda vez que eu ia ao médico fazer um exame, eu torcia para achar alguma coisa. Porque era muito frustrante ouvir. Ele é perfeito. Ele não tem nada. E aí, até que o médico um dia acabou sugerindo mesmo, né? Que de repente eu viesse
o internato. Então, talvez seria aqui. E aí eu ia passar por momentos muito difíceis, que naquela época era choque elétrico, era esse tipo de coisa. Minha família me abraçou e eu nem sei, na verdade, o que me ajudou a sair daquele processo, porque foram tantas coisas, foram tantos médicos, tantos remédios, tantas coisas. E uma coisa é interessante, que ainda acontece nos dias de hoje. Quando a ciência não traz a resposta, a gente parte para o mundo espiritual. Isso acontece nos dias de hoje. Então, eu não estava encontrando resposta na ciência. E como bom católico, né? Gente, perdoa, não estou falando mal criticando. Estou falando que o catolicismo é um pouco mais permissivo do que algumas outras doutrinas. Então, eu comecei a frequentar vários tipos de doutrinas, atrás de respostas. Não porque eu queria desagradar a Deus, é porque eu estava querendo sair daquela condição de tanto sofrimento. Então, eu tomei muita garrafada de chá de folha de laranja. Então, eu comecei a frequentar centros espíritas, outras coisas e tal, mas numa busca desenfreada. Eu não estava querendo desagradar a Deus, eu estava simplesmente buscando respostas das quais eu não encontrava na ciência. E, beleza, passou isso um tempo, né? Então, deixa eu ilustrar isso aqui para ficar bem entendido. No final de um ano e meio, eu comecei a ter uma melhora significativa. Eu comecei a trabalhar muito jovem com caminhão. Meu pai tinha um caminhão, eu comecei a trabalhar muito jovem, menor de idade. Eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação do meu pai. Então, quando todos os meus amigos formaram, estavam indo para Belo Horizonte para fazer um curso superior, tem amigos que formaram médico com 22, 23 anos. Amigos que formaram. E aí, a minha oportunidade de ir para Belo Horizonte também, né? Bancado pelos pais, para me tornar um doutor. Só que eu não quis. Por quê? Porque eu tinha na minha mente que, para ter a aprovação do meu pai, ele era motorista de caminhão, meu pai tinha caminhão, ele nunca trabalhou em escritório, meu pai era da linha de frente, ele ficava no caminhão. Eu falei, se eu for trabalhar no caminhão, eu vou ser o melhor motorista de caminhão. Aí meu pai vai falar, parabéns, cara, você sabe alguma coisa. Essa necessidade de aprovação que eu tinha. Eu fui trabalhar no caminhão. A necessidade de aprovação ela pode ser limitante, né, Roberto? E massacrante. Limitante e massacrante, porque eu abri mão, cara, de repente ir para lá e conquistar um diploma, né, um status, para poder ser motorista de caminhão. Então, assim, eu cheguei para minha mãe, depois que eu me formei, eu falei, eu quero ser motorista de caminhão. Minha mãe falou, seu pai não vai concordar com isso. Não é nem pela pouca idade, que na época era algo um tanto quanto comum, vamos dizer assim. É porque meu pai não queria aquela vida para mim. Aí eu fui criar uma estratégia. Uma estratégia bem ardilosa. As pessoas antigamente, elas não toleravam filho homem à toa em casa. Para eles era morte. Eu simplesmente fiquei à toa em casa, acordando meio-dia, não fazendo nada. Até que 3 meses depois, meu pai chegou no quarto e falou, sabe como é que é? O trabalho a gente estuda, cara. Tem filho barbado é gato. Eu falei assim, eu quero trabalhar. Aí meu pai falou, você quer trabalhar com caminhão? Certo, eu quero. Meu pai chamou um tio que eu tinha muito apreço por ele, que eu perdi também. Meu pai, né? Perdi meu pai, perdi esse tio. Meu pai chamou meu tio e falou assim, pega aquele caminhão ali e ensina a trabalhar. Meu pai me deu o caminhão mais difícil que tinha na empresa. Nossa, o caminhão mais doído, né? Fazer o teste logo de peso, né? Ele falou assim, eu quero desanimar esse cara. O caminhão era duro, era pesado. Eu, um jovem de 16 anos. Cara, mas eu tinha tanta necessidade de aprovação pelo meu pai, tanta necessidade de ouvir um parabéns. Meu pai me amava. Eu tenho convicção plena disso. Eu não tinha os recursos para me amar da forma como eu gostaria de ser amado. E aí, eu me doei, cara. Em 3 dias, meu tio chegou pro meu pai e falou assim, esse menino nasceu para ser motorista de caminhão. Não gasta mais nada, não. Esse cara, ele é um motorista de caminhão. E aí, cara, eu me frustrei, porque eu não ouvi do meu pai o que eu queria. Sabe, eu me doei, eu me tornei, talvez, na época, eu não vou dizer tanto hoje, não vou ser tão pretencioso, mas um dos melhores motoristas de caminhão. E ainda trabalho, ainda viajo. Semana passada eu fiz 20 dias de viagem aí, na carreta da estrada. É sofrida, doído, tá, gente? Não é só bater volante. E eu gosto, né? É minha fuga. Mas o fato é que eu não ouvi do meu pai isso. E aí, quando eu adoeci aos 19 anos de idade, em decorrência, talvez, dessa necessidade de aprovação também e outras coisas, meu pai acabou com a empresa, eu já tinha ido para a roça e tal, acabou com a empresa. E eu, quando melhorei um pouquinho, fui trabalhar com uns amigos do meu pai, que tinham uma empresa de transporte. Já era maior de idade, né? E aí eu trabalhei, eu arrumei minha primeira namorada, porque eu comecei a ver a vida de uma forma diferente depois, ou antes e depois desses momentos ali de turbulência. E aí eu
comecei a namorar, e 1 ano esse namoro não deu certo. É que me frustrou. Foi aí que eu tive isso, Roberto, cara. só fazer um adendo aqui, tá? Que eu acho muito relevante o que você está falando sobre a questão da necessidade de aprovação e do propósito. Então, gente, olha só, a intenção é que a gente sempre falar sobre propósito, né? E como que a necessidade de aprovação, ela pode te desviar do seu verdadeiro propósito. O Roberto encontrou ali uma coisa que hoje ele é apaixonado, ele ama fazer isso também, né, Roberto? De ser caminhoneiro, mas talvez ali pode ter sido de um jeito um pouco mais, te desviou talvez um pouco do seu propósito original no início de tudo, né? E quanto que isso acontece no nosso dia a dia, por conta de dependências emocionais. Então, você que está do nosso lado, está ouvindo aqui toda a história aqui do Roberto, toda a experiência dele, olha para a sua história também e começa a se perguntar quem você está querendo agradar e o que você está deixando de alcançar, o que você está deixando de viver por conta dessa necessidade de aprovação. Perfeito? Pode continuar, Roberto. Até coloquei para a gente dissertar também sobre o fato do ser e não ter, né? Vai ser legal, até que a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Gratidão por ter. É o carinho mesmo, é assim que a gente vê o carinho das pessoas. Eu sei que nem todo mundo tem essa disponibilidade de interagir, que vai dar um coraçãozinho, sabe? Fala se não gostei ou não gostei, mas isso é legal. Gratidão, gente, se vocês tiverem algum insight aqui, alguma coisa que a gente falou que fez sentido para vocês, mas que você não queira escrever ali que gostou, clica no coraçãozinho, que isso já vai ajudar bastante também ao Instagram entender que está sendo proveitoso, que está sendo gostoso para vocês e entregar para mais pessoas também. E aí, aproveitando aquele momento de frustração amorosa, né, eu resolvi buscar entender o que eu tinha. Porque até então, Rafael, ninguém falou o que eu tinha. Eu ia, naquela época, psiquiatra não podia nem falar, porque psiquiatra era coisa realmente de louco. Você passava que ia psiquiatra, carregava consigo uma cruz, né? E a pessoa era taxada, era um preconceito horrível. Hoje algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né, Roberto? Imagina anos atrás, né? Psicólogo já era. A necessidade de aprovação faz parte da síndrome. É verdade. Gratidão, Renata. É isso mesmo. E aí eu quis entender um pouco, né? Já que aqueles profissionais não falavam comigo, eu falei assim, eu vou embora para Belo Horizonte, eu vou agora entender o que eu tenho, vou fazer psicologia. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fazia parte do grupo carismático da Igreja Católica. Então, eu acabei indo para o carismático da Igreja Católica, me encontrei muito lá, porque dentro do carismático não tinha muito aquele cronograma, vamos dizer assim, aquele ritual que havia dentro da Igreja Católica. Era algo mais assim, sabe? Era algo mais, sei lá, era mais fervoroso, vamos dizer assim. E aí eu estava na carismática e eu fui para Belo Horizonte. Eu falei assim, eu vou estudar, eu quero saber o que eu tenho, eu quero saber o que se passou comigo. Só que aí eu fui na época errada, porque eu tive que ir por minha própria perna, né? Não era papai e mamãe me bancando mais. E foi um momento de muita aprovação, cara. Foi um momento onde Deus me lapidou mesmo, sabe? Porque eu nunca passei fome, sabe? Nunca. Mas eu já comi pipoca no almoço, na janta, por 1 mês, talvez. Era o que eu tinha para comer. Eu morava com 4 amigos, mais 3 amigos na República, e o que eu tinha? Eu vi muitas vezes meus amigos falando, cara, vai embora. Volta para sua cidade, cara. Lá, seu pai e sua mãe e tal. Eu falei, não posso voltar. Eu não posso voltar. E eu vi uma coisa, meu irmão, que é 9 anos e meio, 10 anos mais novo que eu. Quando eu fui, Deus colocou na boca dele uma coisa que me manteve em Belo Horizonte durante todo aquele momento de privação e provação que eu passei. Meu irmão falou assim, Roberto, só volta quando você tiver alcançado o seu objetivo. Eu tinha 21, meu irmão tinha 11. E toda vez que alguém falava comigo, você vai embora, eu via meu irmão na minha frente. O cara não vem. Não vem embora enquanto você não alcança o objetivo. E aí eu cheguei em Belo Horizonte e eu fui para trabalhar de motorista numa empresa de um pessoal conhecido lá e a coisa não fluiu, não deu certo. E aí, cara, o Norberto foi trabalhar de motoboy. Norberto que era um cara que tinha moto importada. Norberto que era um cara que fazia esporte radical com moto. Norberto que era um cara que tinha uma vida abastada, uma vida numa moto de motoboy. Eu lembro que eu comprei um capacete, eu tinha um capacete, eu comprei uma viseira escura em Belo Horizonte, a capital aqui de Minas, com medo de ser reconhecido pelas pessoas na rua. Então, aquele capacete de viseira escura, eu estava me escondendo ali. Um dia, inclusive, eu estava no sinal, no centro de Belo Horizonte, passou um cara que eu conhecia, no semáforo. E eu, de capacete escuro, eu abaixei. Então, Deus estava lá dando, inclusive, meu orgulho ali, né? E aí eu passei, como eu disse aqui, não passei fome, mas eu passei muita pendenga, passei muita situação. E aí eu comecei a trilhar um caminho da psicologia. Mas eu me frustrei.
Rafael, porque naquela época a psicologia estava meio que engatinhando ainda, tá? Nós estamos falando de, não de muito tempo atrás, mas a psicologia ainda, ela defendia muito o pensador, sabe? Ela defendia, então havia até uma guerra de egos. Eu sou Freud, eu sou Jung, eu sou Lacan, eu sou não sei o quê. Então, eu defendia muito pensador. E eu comecei a me frustrar com aquilo. Até que um dia, vamos dar um momento aí agora da minha transição, eu andando pela cidade, lá em Belo Horizonte, eu tinha ido a uma psicóloga, a psicóloga que eu ia em João Molevade, que é minha terra natal, ela atendia em Belo Horizonte, eu comecei a frequentar em Belo Horizonte. E chegou um dia do desacordo. Eu olhei para ela e falei assim, não venha aqui mais, cara. Eu estava fazendo psicologia, eu falei assim, não venha aqui mais. Acabou. Ela falou assim, não, você vai vir. Aí teve aquele arranca-rabo, nós dois ali, e eu saí de lá, bater porta, e era no centro de Belo Horizonte, à noite. E aí, de repente, eu estava andando no centro de Belo Horizonte à noite. Eu sempre fui muito solícito, sempre fui esse cara falante. Eu passei por um cara bonito, de terno, gravata, com uma maletinha na mão, eu pensei que fosse até um advogado. E aí eu passei por ele, fez Palácio das Artes, que conhece Belo Horizonte aqui, passei por ele, e assim que eu passei por ele, ele olhou para trás e falou assim, ei! Aí eu olhei, falei assim, pois não, cara. E você mora por aqui? Eu falei assim, não, não moro aqui não, mas você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu falei assim, não, sabe o que é? Eu faço parte de um movimento cristão, e a gente está aqui na rua convidando pessoas para conhecer esse movimento, né? Esse movimento que a gente faz parte, não falou de igreja, não falou nada e tal. Eu falei assim, que legal. Aí eu falei assim, eu também sou cristão. Eu falei assim, que legal, você é cristão também? Eu falei assim, sou. Aí começou ali, eles começou a ter um diálogo. E foi algo muito... Eu quero compartilhar isso, gente, porque é algo realmente que vale a pena compartilhar. A empresa que eu fui para ser motoboy chama-se Friominas. Vou fazer a propaganda dela em Belo Horizonte. Ela trabalha com refrigeradores, tal, uma empresa grande. O cara que trabalhava, que saiu, que eu fui para o lugar dele, se chamava Sérgio. E aí eu falava muito de Deus. Cara, daqui a pouco vocês vão ver eu falando de Deus dentro de favela. Dentro de favela, não é porque é favela, dentro do tráfico, vamos dizer assim. Eu sempre falei muito de Deus. E eu falava de Deus demais para as meninas. As meninas falavam assim, nossa, saiu o Sérgio e entrou outro. Porque o Sérgio, o cara que saiu, falava muito de Deus também. E aí as meninas tinham contato do Sérgio, o Sérgio era muito carismático. E elas falaram, olha, o Sérgio, cai que entrou nesse lugar que fala de Deus, que bom pobre na chuva. E aí o Sérgio começou a fazer visitas lá na Friominas para me achar. E aí, de repente, né, eu estava sempre na rua, o Sérgio não me encontrava, e aí o Antônio João, hoje, incrível, cara, o Antônio João hoje, ele é psicoterapeuta lá na cidade de Betim. O nosso amigo lá, o Ed. O Ed, Uhum. trabalha junto com ele, inclusive. Nós fomos encontrar 11 anos depois, e os dois psicoterapeutas. E aí o Antônio João passou e falou, cara, você é cristão também, não sei o quê. Ele começou, mas o cristão sempre tem uma Bíblia em mão. Dentro da minha bolsa tinha. Ele me convidou para ele sentar ali. E aí, de repente, ele falou assim, você falou que você não é daqui? Onde é que você mora? Eu falei, eu sou da cidade de São João Molevade. Aí ele olhou para mim, eu sou da cidade de onde? Você é João Molevade. Ele falou, eu também sou de João Molevade, cara. Eu falei assim, João Molevade? Eu falei assim, sou, saí de lá há algum tempo. Eu sou de uma família lá tradicional, não vou citar nome aqui, mas eu sou de uma família tradicional. Eu falei assim, cara, eu conheço muito da família, eu sou amigo, inclusive, de um lá. Eu sou primo dele. Cara, mas nunca te vi. E eu falei assim, é massa, né? Mas aquilo, então, assim, eu confesso que eu sempre fui um pouco assim, para ser assim, eu sempre fui um pouco machão. Eu não gosto, eu tinha dificuldade com pessoas que me tocavam muito, que me dessem muito amor. Olha que incrível, eu tinha necessidade de aprovação do meu pai, que era uma figura masculina, né? Mas quando vinha um homem que começasse a me cercar muito, que me dava um certo incômodo. E eu comecei a ser ali, sabe, de certa forma, cercado. Eu percebi que ele ficou muito, muito feliz pelo fato de eu ser de João Molevade. E aí, cara, ele falando, né, nossa, tal. E aí chega um cara. Quando chega um cara, ele fala assim, oi, Sérgio, adivinha de onde esse cara é? Aí, esse Sérgio que entrou lá falou assim, João Molevade. Aqui me deu vontade de pegar na pasta e sair correndo. Eu falei, nossa, tem tudo errado aqui. Aí eu falei, o que tá pegando? Ele falou assim, ele de João Molevade. Aí o Antônio falou assim, cara, ele de João Molevade. Eu não sabia, o Antônio estava pagando, a gente que é cristão, ele estava pagando um propósito para conhecer alguém de João Molevade para levar a palavra de Deus. Nossa, E aí, ele me encontrou lá. E aí, quando ele falou assim, aí o Sérgio falou que é de João Molevade, aí o Sérgio falou, que legal, cara, o que você faz aqui? Eu falei, eu trabalho no empresa chamada Friominas. Onde? Friominas. Cara, eu tenho tido mais de 10 dias aí na Friominas te procurar.
Eu sou o Sérgio, eu sou o cara que você entrou no lugar lá na Friominas. Não estou falando de Babacena, João Molevade, não estou falando de cidadezinha do interior, estou falando de capital. Eu tenho ido lá na empresa de procurar há mais dias, porque as pessoas falam que entrou um cara no meu lugar lá e aquilo me gerou incômodo, juro. Me gerou desconforto. Eu falei, tem um troço esquisito aqui. Mas, enfim, eu comecei a conhecer aquilo e falei sobre psicologia. Só que, assim, a visão da psicologia naquela época ainda, no mundo da religião, tá? Ele era assim, não era bem quisto, vamos dizer assim, né? Ainda tinha aquele preconceito, né? Psicologia, quer falar alguma coisa, Paulo? Não, pode continuar. Tinha ainda um pouco de preconceito, né? E aí a gente começou daquilo tal, e aí me propuseram, de repente, fazer um curso de teologia, alguma coisa assim. Mas só que assim, eu sempre gostei muito eu nunca eu sempre gostei, eu sempre fui um pouco cientologista, vamos dizer assim, tá? Inclusive, eu trouxe fé e terapia hoje baseado nisso. Porque a ciência e a fé não são conceitos excludentes. Não são. Muito pelo contrário, são conceitos que se complementam e são interligados. Hoje, eu entendo isso. Tá? Não são, inclusive, elas não são conceitos antagônicos. Né? Então, muita gente acha isso, que fé e religião talvez, mas fé e ciência e religião talvez briguem, mas ciência e fé não são excludentes, e muito menos antagônicos. Inclusive, a fé é um dos grandes motivos de estudo da ciência. E a fé saiu do... E hoje tem muitos cientistas que comprovam vários conceitos da fé, né? Um conceito Sim. da própria Bíblia, né, Roberto? Assim como outros que não, né? E aí, o que acontece? A fé saiu do patamar de pseudociência e se tornou uma ciência. Né? Não que as pessoas que têm fé não passem por lutas, às vezes passam até por mais, para falar a verdade. Mas foi comprovado que as pessoas que têm fé, elas, pela esperança desenvolvida pela fé, elas conseguem sair mais fácil da tormenta, da tempestade. Né? Então, hoje elas existem passam por estudos que tempestade. comprovam que você manter uma atitude mental positiva, com fé, você orar, libera serotonina, libera endorfinas, né, Roberto? Então, a fé em si, ela ajuda muito na saúde mental também. Sim, a oração, estudos científicos agora comprovam, né, que existe um ponto no nosso cérebro conhecido como ponto de Deus, que inclusive quem deu foi a neurociência, né? Um campo da ciência que está em evidência hoje, um ponto no nosso cérebro que ele é ativado no momento da oração. Então, quando a gente começa a entrar num processo de oração, que é uma meditação, a nossa taxa do hormônio que gera o estresse, né? Do hormônio que é o cortisol, né? Esse hormônio tende a baixar, nós começamos a nos sentir mais apacentados durante um momento de oração. E quanto mais a gente se envolve com a oração, mais relaxado e tranquilo nós tendemos a ficar. Então a fé, inclusive, vou pegar Freud. Freud, ele era de família judia, mas ele se declarava ateu. Mas em momento algum, Freud, ele questionou a questão da importância da religião na visão dele. Não fé, não importa a religião. E Jung já era um cara protestante, de família protestante, e lá no museu de Jung, lá, né, tem o museu dele ainda, na porta da igreja tem um dizer dele, né, que invocando Deus ou não, ele está presente. Então, independente da pessoa invocar ou não, acreditar ou não, ele está presente. Mas o fato é que eu fui convidado. E aí eu falei assim, cara, eu estava ali, né, e aí, por que eu digo que eu fui convencido? Porque eu não falei que eu sou cientologista, então as pessoas começaram ali, a gente fazia um estudo. Hoje o Rafael falou que ele conheceu a fé também lá, eles apresentaram para ele, né, quais seriam, o que seria lá a doutrina lá da congregação militar. Começaram a me apresentar fatos que combinavam, que eram congruentes com os meus conhecimentos científicos. Por exemplo, a criação do mundo. Em princípio, era tudo água e havia uma porção de terra. Para quem está aqui, gente, pesquisa no Google, Pangeia. Pangeia é o início onde havia uma porção de terra e o resto era água. E começou esse processo, famílias viram que eu era cientologista, começaram esse processo comigo. E eu animei, sim, a fazer ciência teológica, que hoje nem existe mais, né? Hoje
Hoje não existe mais essa matéria. Eu resolvi fazer ciência teológica. Teologia é até engraçado, né? Teologia já é, se é estudo de Deus, né? E ciência teológica, estudo de Deus. Estudar muitos fenômenos. E aí, beleza. Mas aí, o que aconteceu? Para a época, Rafael, eu não me encontrei. Então, por isso que eu digo que eu me convenci. Porque, cara, contra fato não há argumentos. Aham. E eu me senti também muito frustrado no seguinte sentido. Eu me senti um traidor da fé da minha família. Aham. Eu falei assim, puxa vida, o que minha avó vai pensar? Logo chegar e falar assim, virei crente. O que eles vão falar? Né? O que minha avó vai pensar? Só que é incrível. Por que eu nunca parei para pensar nos meus momentos de promiscuidade e outras coisas? O que minha avó vai pensar? Por que eu pensei só no que minha avó vai pensar? No dia que eu fiz minha tatuagem, eu fiz tatuagem que era aos 14 anos de idade, imagina. Eu tô falando aí, por que eu não falei assim, o que minha avó vai pensar? E aí, na hora que falou sobre essa questão aí de mudar as minhas convicções, né? Gente, eu não defendo doutrina humana, não defendo placa de igreja, não defendo cultura de fé. Eu tenho a Bíblia como padrão de vida. A minha está até aqui, eu faço estudos bíblicos com minha esposa, eu não congrego, eu não sou um desigrejado, eu sou um destemplado. Tá? Eu não vou a templos. Eu entendi que a igreja somos nós, né? Então eu e minha esposa, quando nos unimos aqui para estudar a Bíblia, para ler, nós nos fazemos aqui igreja. Eu estudo a Bíblia com meu filho, que está a 6 horas de viagem de mim. Então, beleza. Mas só que eu me frustrei naquela época, tanto com a psicologia quanto com a teologia. E aí eu falei assim, não, cara, né? Aqui estava meio que me sufocando. E eu continuei meu caminho, saí daquilo, né? Saí daquele meio. E aí, Rafael, eu pensei que eu ia conseguir me manter naqueles preceitos, digamos assim, sozinho. O andorinho sozinho não faz verão. E aí eu consegui manter por um tempo, cara. Mas sabe que a ambiência, né? O ambiente muda muito a gente. E eu estava num ambiente, aí eu comecei a reunir com meus amigos da antiga, né? E eles viviam me provocando. Eu lembro que eu entrei na casa de um dia, eles rasgaram uma revista Playboy inteira e forraram o chão do apartamento inteiro, só com foto bem pelada. Né? Nossa, Aí eu pode que é puxa vida. Mas é normal os caras fazerem isso, né? E eu entrei lá e tal, falei assim, puxa vida, né? Vamos lá, né? E aí eu comecei, aos poucos, eu comecei a migrar de novo para quem eu era. E aí, algo que machuca, porque quem é que disse assim, Rafael, me ajuda aí, por favor? Acho que foi Einstein, né? Uma mente depois que expande, ela não volta ao seu tamanho original. A mente que nem um paraquedas, né? Depois que se expande, depois de aberta, não volta para o tamanho original. Exatamente. Então, depois que eu tive aquela compreensão, é difícil você voltar, né? Então, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Então, quando você conhece algo e não está praticando aquilo começa a mexer contigo, a mexer com os seus princípios. Eu falo, poxa vida, cara, eu sei que eu não estou fazendo certo. E aí, como eu disse aqui, chegou uma época da minha vida que eu vou dar um salto aqui, eu perdi uma empresa consolidada aos 34 de idade, junto com um casamento. Antes de você concluir, você estava falando ali sobre a questão da ambiência, né? E às vezes a gente se decepciona um pouco com a questão da igreja, se decepciona um pouco com a psicologia, se decepciona com as outras coisas. E a gente percebe que tudo isso acaba sendo realmente desculpas, né? Para a gente poder se isolar. A Bíblia, em Provérbios 18, versículo 1, se eu não me engano, fala que o solitário ele busca o seu próprio interesse e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, olha só como que a Bíblia fala sobre a importância da união, né? E o nosso erro, às vezes, como cristão, como até mesmo seres humanos mesmo, né? De uma forma geral, é tentar nos isolar. É pensar que a gente consegue viver a nossa vida isoladamente. Sim. É lógico que a responsabilidade, tanto da nossa vida espiritual, quanto da nossa vida intelectual, da nossa vida física, financeira e todas as outras áreas, ela é primeiramente nossa. Mas, se a gente busca simplesmente se isolar, a gente não está de acordo com a verdadeira sabedoria. Porque você vai chegar num momento onde você vai buscar o seu próprio interesse. E, às vezes, o nosso interesse é ficar na nossa zona de conforto. Porque dá muito menos trabalho a gente se isolar do que você tem que conviver com outras pessoas que às vezes têm um pensamento um pouco diferente do seu, que tem uma visão diferente, que às vezes tem uma forma de agir um pouco diferente, ou tem um jeito, uma mania diferente, né? E a gente vai aí dando suporte um ao outro, se adaptando, melhorando e também enxergando coisas que às vezes a gente não consegue enxergar sozinho. Porque todo relacionamento é realmente um espelho. Mostra pra gente coisas que a gente precisa melhorar e desenvolver.
né? E a gente cai muito nesse erro de, agora eu tô bom, agora eu posso caminhar sozinho. Então a gente sempre precisa estar em comunhão. Seja essa comunhão através de um discipulador, seja através do seu pastor, seja através dos seus irmãos ao seu redor, né? Mas seja também através da sua rede de apoio. Você precisa saber quem são as pessoas que você pode conviver, pode buscar ajuda, mas também no seu dia a dia, quem são as pessoas que você vai conviver. Porque a ambiência, como você falou, ela é muito poderosa. E às vezes a gente ignora muito isso. A gente acaba deixando de conviver com aquelas pessoas que vão somar positivamente com a nossa mentalidade e a nossa espiritualidade, e acaba convivendo com pessoas ali que não tem tanto a agregar assim. A gente fica talvez naquela ilusão. Eu vou começar ali a influenciar essas pessoas de forma positiva. E você tem essa chance, sim. Mas se você conviver somente com esse tipo de pessoas, provavelmente você vai ser a próxima pessoa que vai compartilhar daqueles preceitos, daqueles comportamentos também. A Mari falou que ele está sem som, mas eu acho que talvez seja para ela. Provavelmente, senão mais pessoas teriam falado também. O Reginaldo, eu não posso deixar de honrar que o Reginaldo está aqui, que é um grande irmão em Cristo também, e também um excelente psicoterapeuta. E eu vou responder o que a Fabiana falou. Fabiana, eu vou te explicar um pouquinho. O que aconteceu no determinado momento? Então, vamos lá. Eu falei que quando a pessoa não encontra a ciência, vai para a espiritualidade, vai para a religião, vamos dizer assim, tá? E aí, as duas coisas me falharam. Porque eu me decepcionei com as duas coisas. Eu me decepcionei com a ciência, né? Me decepcionei com a ciência, que ela não me dava respostas. E eu me decepcionei também com a fé, com a espiritualidade, com a religião. Me decepcionei, literalmente. Porque uma coisa, gente, quando eu comecei a deixar de ser ovelha, e comecei a ir mais para perto do púlpito, mais para perto do altar, eu comecei a perceber que algumas coisas não condiziam, né? Não estou falando de todo lugar, tá? Mas eu percebi que havia ali uma cúpula, tipo assim, eu não posso ser motivo de escândalo. Então, deixa a gente fazer isso aqui entre os maduros. Então, algumas coisas eram omitidas. Não, o pastor não bebe. Por que o pastor não bebe? A Bíblia fala que não pode beber? Não, a Bíblia não fala que não pode beber. Inclusive, eu falo que quando a gente estiver em alguma festa, um ambiente, que a gente deve ter beber. Só que o pastor, o que acontece? Ele tem essa ciência, ele tem domínio próprio sobre isso. Só que se ele começa a beber, ele é referência para alguém que está lá fora, está lá embaixo no altar, que é um alcoólatra em remissão. E aquele alcoólatra, se o pastor bebe, eu bebo. E esse cara agora, se espelhando no pastor, ele vai beber. Então o pastor, às vezes, vai tomar uma lá com os maduros e tal. E aquilo, então tá, beleza. Eu me decepcionei com os dois campos. E aí eu fui viver minha vida. Eu fui viver minha vida. Eu falei assim, agora então eu vou viver a vida como eu acho que ela deve ser vivida, né? Minha vida é minha regra, né? Eu vou viver minha vida. Só que estava incrustado em mim a espiritualidade, estava incrustado em minha fé. Aquilo não me largava, né? E também a ciência também não me deixava, de certa forma. E eu comecei a experimentar. Depois aí eu conheci a parte da eletrônica, foi onde eu coloquei uma empresa, e eu sempre, pela questão da necessidade de aprovação, eu sempre que minha vida começava a dar certo, eu não me achava merecedor e eu dava um jeito perdão a palavra, dava um jeito de foder com aquilo. Dava um jeito de avacalhar aquela situação. E aí eu pedi em 2003, 2004, quando meu filho nasceu, o Guilherme, que é o grande presente de Deus na minha vida, e agora minha esposa também, Adriana Paraíso Peixoto, que é um presente de Deus na minha vida, eu comecei a criar situações, sabe? E a coisa começou a desandar. Então, sempre que eu estava assim, eu criava situações e condições porque eu não me sentia merecedor daquilo. Então, por mais dinheiro que chegava até mim, eu dava um jeito de sumir com aquele dinheiro. Porque eu não era merecedor daquele dinheiro, eu não tinha aprovação. A pessoa que ia falar comigo assim, parabéns, cara, você é capaz. Meu pai me comparava muito com um primo que eu tenho, o César. E hoje eu entendo que aquilo que meu pai fazia, ele fazia pensando que era a maneira certa, porque me comparando com o César, ele me desafiava a ser melhor do que o César. Mas ele doía em mim. Era uma maneira, de maneira alguma, hoje eu já fiz a minha retratação com meu pai, né? Meu momento com meu pai, mas hoje eu entendo esse processo todo, só que naquela época não dá para entender. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende. Né? E aí, beleza, eu comecei a viver a vida da minha forma, mas eu não conseguia deixar de falar de Deus, não conseguia deixar de... E aí, eu comecei a viver uma dualidade, comecei a viver uma situação que não era condizente. Eu tenho um rapaz, que ele era meu funcionário, hoje ele tem a empresa dele, o Rodrigo, ele tem uma empresa que chama Sebenésia,
eu falava de Deus com o Rodrigo o tempo todo. O Rodrigo ficava assim, esse cara é doido. O Norberto é doido. O Norberto, ele faz cada coisa louca e quando a gente vai para Belo Horizonte, vai para um curso, eu sempre paguei curso para os meus funcionários, eu pregava para eles. Ele falava assim, aí um dia agora ele falou, aí deu um depoimento, falou assim, o Norberto é um cara que plantou uma sementinha no meu coração lá atrás, eu achava que ele era doido. Mas a palavra diz que não tem palavra que volta vazia. Ele plantou uma sementinha lá atrás. Ele falava, eu não entendia, eu falei, como que esse cara pode fazer tanta coisa errada e ficar falando de Deus? Porque era algo meu, então assim, é algo que estava tatuado em mim. E aí eu perdi aquilo, né? E aí eu sambei para o mundo de novo, que eu trouxe todo. E aí, quando eu vi que a coisa estava ficando difícil de novo, aí eu perdi, naquele ano, 2004, eu perdi a minha empresa, o casamento, né? O casamento, a empresa, perdi tudo que eu tinha em termos de finanças, né? Até que falou que falar do ser e não ter, né? Ser e ter. Eu perdi o ter todinho, né? E comecei a perder o ser também, Teca. Comecei a me perder de mim mesmo. Porque eu perdi meu casamento, né? O sonho que eu tinha de ter meu filho ali comigo. E graças a Deus, eu sempre fui um pai muito presente. A primeira palavra que ele aprendeu a falar foi papai, ele aprendeu a orar comigo, mesmo estando fora, né, da minha casa. E eu sempre fui um pai muito presente, a gente tinha muito amigo, a gente tinha muito amigo. Ele é meu melhor amigo, né? Tem gente que fala assim, eu sou pai, eu não sou amigo. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não entra nesse erro, não. Se você não fosse amigo do seu filho, o mundo vai ser. Então, seja pai, pai é uma questão sanguínea. Você, por mais que você negue seu filho, seu filho te negue, vocês não vão conseguir quebrar esse pacto, porque é algo que é. Agora, amigo é conquista, amigo é amizade, amizade é conquista, é escolha. Eu propus para meu filho um tempo atrás, quando ele tinha por volta de 15 anos, eu falei, cara, pai e filho nós somos. Nós vamos ser amigos, vamos escolher esse amigo, que você escolha. E nós nos tornamos os melhores amigos desde então. Amigo de Importante confiança. seguir essa ordem, né, Roberto? Primeiramente pai, mas também ser amigo do seu filho, né? Sim. Porque tem muitos pais aí que perdem essa oportunidade de gerar esse vínculo mais forte também com os filhos, né? Saber separar, mas assim, quando tem que ser pai, tem que ser pai, mas quando tem que ser amigo, tem que ser amigo, sabe? Então, eu vou até contar uma coisa que aconteceu recente, eu vou lá, vou cá, vou contar uma coisa. Nós estávamos numa mesa lá, sentado, comendo sanduíche, estava eu e os amigos do meu filho, e aí, de repente, eu zoei meu filho, perto dos amigos dele. Eu zoei perto dos amigos dele. E ali, quem que estava ali não era o pai, era um amigo. Estava zoando ele, né? Aí gente, perdão com baixo calão aqui, mas eu vou falar que o meu filho falou para vocês entenderem. E aí, quando eu falei assim, que eu dei o zoado no meu filho, ele falou assim, como é que ele falou? Ele falou uma coisa de baixo calão, assim, tipo assim, seu rabo, pai. Não, seu rabo. Quando ele falou isso, eu vi que ele assustou. Porque ele falou assim, por quem que eu falei? E no que ele falou isso, eu vi que a mesa toda deu atenção, sabe? E eu fui rir. Porque ali quem estava não era o pai, era o amigo. E aí, no outro dia, quando eu estava vindo embora para Barbacena, e estava lá em Monavade, eu dei o ar passando na casa dele para a gente orar, para ele ir embora. E eu olhei, e naquela hora eu tirei uma tonelada das costas do meu filho. Eu peguei ele, colocou a cabeça no meu ombro, você já abre, eu achei que já foi a cabeça no meu ombro. Ele tem 22 anos, vai ser pai, você é avô agora. Aí, quando ele colocou a cabeça no meu ombro, eu falei assim, Senhor, eu quero em nome de Jesus te dar graças por eu ter um filho amigo. Eu quero, pai, levar leveza ao coração do meu filho pelo que ele falou comigo ontem. Ontem, Deus, ele não me faltou com respeito. Ele me tratou como um amigo que eu sou. Então, Deus, que meu filho não tenha esse peso sobre ele. Eu senti um amém. Eu senti da parte dele um amém. Eu ouvi, né? Da parte dele um amém. De alegria. Amém. É isso mesmo, Deus. Cara, olha que mágico isso, sabe? Olha o respeito que ele tem por você, né, Roberto? Mágico isso. Talvez eu nem saber abordar aquilo. Pai, me perdoa por ontem, né? Eu na oração falei, Deus, olha, leva o meu coração do meu filho leveza, porque ontem os 2 amigos estavam ali. E aí eu falei assim, amém, Deus, é isso mesmo. E foi muito legal. Mas então, aí eu acabei, naquela situação toda, eu perdi casamento, perdi empresa. Eu não quebrei, eu moí. E aí eu perdi minha avó, quando meu filho estava com 2 anos, essa avó querida, a Inhazinha. E aí, esse tio que me ensinou a trabalhar com caminhão, ele morreu comigo no hospital, ele foi atropelado, saindo da empresa. Época carnaval, ele ia sair da empresa e ia lá para casa do meu pai. Ele era cunhado do meu pai, mas os dois eram como irmãos. Ele foi atropelado lá na porta, ele teve um traumatismo craniano, e comigo no hospital ele morreu. E aí eu perdi esse tio. E aí, 6 meses depois, eu perdi meu pai, e foi uma sucessão de perdas.
E aí eu buguei de novo, né? E aí, naquela época, eu já estava podendo visitar um psiquiatrazinho, mas leve. Comecei, eu tive a sorte de conhecer um psiquiatra que era também, ele era analista também, o doutor Alvimar, que Deus abençoe o dia que ele estiver. E aí eu comecei a fazer com ele uma sessão de análise, as coisas, comecei a tomar medicação. Havia 11 anos que eu não fumava. E ele me perguntou sobre algumas coisas, isso aí eu vou dar um puxão de orelha dele. Ele perguntou para mim assim, o que você fazia que você não faz mais, que você gostava de fazer? Eu falei, cara, moto, sempre gostei de fazer esporte radical, mas só que eu tô quebrado, né? Mas é outra coisa, tal. Eu falei assim, cara, eu sempre gostei muito de fumar, né? Eu não bebo mais, eu parei de beber, tal. Tinha 11 anos que eu não bebia, não fumava. Eu gosto muito de fumar, cara, mas eu não fumo mais. Ele me viu numa condição tão alarmante, tão gritante, vamos dizer assim. Eu não estou falando que ele fez certo ou errado. Ele falou assim, cara, quando você estiver muito nervoso, fuma um cigarrinho, só que eu não sabia o que ele estava falando, talvez. Ele falou assim, fuma um cigarrinho, que é para você acalmar, porque o cigarro não é remédio, gente, por favor, pelo amor de Deus, o cigarro não é remédio, muito pelo contrário, o cigarro é veneno, mas ele traz a dopamina, ele traz uma sensação de alívio para a pessoa naquele momento ali. E a situação que eu estava era muito gritante. E eu desci lá do prédio, já fui direto no bar da esquina e comprei 2 cigarros. Eu lembro que os primeiros cigarros que eu fumei, era como se eu recebi agora uma prescrição médica. O primeiro cigarro que eu fumei ali, eu tive um barato, uma onda, eu sentei assim, puxa vida, cara. E eu comprei 2. E aí eu cheguei em casa com um cigarro. Meu irmão, né, nessa época eu tinha voltado para o Levante, tudo, fiquei 11 anos no Horizonte, 10 anos no Horizonte. Quando eu cheguei em casa com um cigarro, meu irmão olhou e falou, cara, você comprou um cigarro? Eu falei assim, não, senhor, foi o médico que falou, para quando eu ficar nervoso, eu fumar um cigarro de vez em quando. Ele falou assim, cara, você caiu nessa. À noite você vai estar com uma cigarro no bolso. E não deu outra. E aí, mas aí, tal, eu voltei a congregar. Chegou um momento que eu recebi um chamado, voltei a congregar. E aí, Rafael, Roberto, as só coisas... adendo com a questão do cigarro, o que acontece, gente? Quando a pessoa que fuma, não é o cigarro necessariamente que faz ela acalmar. Não. É o ato dela parar, ela se concentra, ela puxa o ar profundamente, ela segura e depois ela solta. Quando você faz isso, mesmo sem o cigarro, você ativa o sistema parasimpático, que é o sistema de controle e relaxamento. Então, mas como a pessoa fuma, ela acaba criando essa associação, mas não é o cigarro em si, tá? Então... E junto a isso, ainda tem as substâncias químicas, né? A nicotina, que gera uma sensação de prazer, né? E outras coisas. Inclusive, eu, por exemplo, fumo num lugar escuro, eu não me sinto satisfeito, porque eu preciso de todo aquele ritual, de ver a fumaça saindo, não consigo fumar andando. Então, isso é uma série de ritual. Seu cérebro já entendeu isso como estado hipnótico. Exatamente. E aí, eu voltei para a congregação e, de novo, eu tive uma decepção, né? Cara, mas você está na igreja por Cristo, você não está pelo homem. Tá, mas está cheio de homem lá. Eu entendo isso, sabe? Hoje eu não discrimino ninguém. Hoje eu vejo que está havendo um grande número de pessoas que não são desigrejados, eles são destemplados. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, a gente está vendo muito pegar evangelho. Não, gente, pelo amor de Deus, congregue. Por favor, você está se sentindo bem? Fique lá. Mas eu vejo muito evangelho da prosperidade, em vez de ser o evangelho da salvação. Nós estamos no Natal agora, quem está na manjedoura não é Jesus, é Papai Noel, é Coca-Cola. Né? O que tem a ver Polo Norte com o cara que nasceu no Mediterrâneo? O Polo Norte é frio, Jesus nasceu no Mediterrâneo. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu vejo assim, que a coisa começou a perder assim, né? Começou a perder, assim, digamos, o sentido das coisas. E aí, de novo, teve uma pequena decepção ali, e aí eu saí lá de novo, comecei... E a Bíblia sempre foi muito presente na minha vida, porque eu estudei a Bíblia, eu estudei muito Bíblia, muito. Fenômenos da Bíblia, tudo, muito Bíblia. E aí eu tenho até uma passagem que hoje eu bato muito na tecla, onde Salomão, no final do livro de Eclesiastes, ele fala o seguinte, em suma, a conclusão, os livros nunca deixarão de ser escritos. O muito saber é cansaço. O que Salomão está falando? Eu fico vendo, tem muita gente querendo saber demais. Eu tive um cliente que hoje, talvez se estiver na live aqui, vai até ouvir, eu falei isso com ele. Cara, se conhecer demais fosse condição para ter uma vida emocional você era o cara mais feliz do mundo. Só que muitas vezes saber demais gera cansaço, porque a gente não consegue, talvez, praticar tudo que a gente sabe. Nós, como terapeutas, às vezes nós falamos coisas para clientes que a gente não faz. A minha esposa é uma que chega de vez em quando e fala assim, não faz isso comigo. Ela fala assim, você está falando com o cliente, coisa que você não faz, né? Aí eu falo assim, faço o que eu falo, né? Então, assim, mas não é isso. Algumas vezes a gente passa para o cliente alguma coisa que nós falamos assim, puxa vida, quando eu falo com o cliente, assim,
Cara, você precisa ser mais fiel à atividade física. E eu tô meio procrastinando. A minha esposa fala, você fala cliente seu, você sabe os benefícios que tem que fazer, você não faz. Eu falo, Adriano, ali era o profissional, aqui é o ser humano. Tem que ter essa separação. Porque eu inclusive, compartilho as mesmas elas com os meus clientes. Aqui não é um azulejo branco. Aqui é o que Jung falou. Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E para isso o cliente precisa saber que eu também tenho minhas debilidades. Falar sobre as suas próprias debilidades é um fator que gera mais humanização, né, Norberto? As pessoas olham pra gente e vê que a gente também tem os nossos defeitos, tem os nossos pontos de melhorias, né? Porque cada pessoa tem essa necessidade. Por isso, gente, a gente sempre fala que terapeutas precisam estar em terapia. Por isso que hoje o Norberto tem esse trabalho como mentor de terapeutas, por isso que eu tenho esse trabalho como mentor de terapeutas também. Porque mais conhecimento, mais desenvolvimento que a gente tem, nós temos nossos pontos cegos. E uma coisa que o Norberto falou ali que é muito verdade também, é a questão do quanto mais conhecimento você tem, não significa que você vai ter uma saúde mental melhor. Né? Quanto mais autoconhecimento você tenha, se você não souber utilizar isso da forma correta, você corre o risco de alimentar uma identidade de vitimização do que uma identidade de poder, de protagonismo. Ah, eu fumo demais ou eu como demais porque a minha mãe fez tal coisa comigo no meu passado. Eu não consigo ter sucesso porque meu pai fazia tal coisa comigo. Ah, eu realmente sou a vítima. Você fica craque em saber o porquê que você não está tendo sucesso, mas você não traz isso como poder. Então, o segredo realmente é você entender a sua história, mas trazer um novo significado, fazer as pazes com o seu passado. Fabiano, você falou que você aprendeu a respirar para tirar a ansiedade. Então, você aprendeu a respirar para viver. Se você parar de respirar, Fabiano, você morre. Mas se você não respirar, você não... Eu falei isso para o Rafael na última live que ele teve. A respiração ela é fundamental. Né? Nós aprendemos a respirar para viver. Tá? Se nós pararmos de respirar, nós vamos morrer. Né? Mas se nós respirarmos só, não vai dar para a gente saúde mental. A respiração, por si só, ela não vai trazer sua saúde mental. Ela vai ser, digamos, um paliativo. Eu estou mal, eu respiro. Eu estou mal, eu respiro. É como se fosse um remédio subjetivo. Então, a respiração, ótimo, pratique a respiração. A respiração, inclusive, é a respiração consciente, né? Daqui que você está fazendo. Infla o ar pelo nariz, segura no pulmão, não no peito. Entenda como o processo de respirar, mas entenda que a respiração por si só, ela não é, digamos assim, aquilo que vai te tirar daquela situação. A respiração é algo que vai te ajudar naquele momento, né? Para te baixar o seu cortisol, para poder fazer para sentar. E se você puder orar nesse momento de observar a sua respiração, no momento que você começa a observar a sua respiração, você tira o foco da atenção, você descentraliza aquela mentalidade do que está passando, você começa a observar o ar entrando gélido. Então, nós não podemos subir para a cana, nós não podemos pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu penso em A ou eu penso em B. Se eu falar que, Rafael, não pense em elefante branco. Não só você, mas todos aqui pensaram em elefante branco. Então, quando eu começo a respirar e perceber minha respiração, e de repente começar a respirar e orar e meditar, eu vou entrar para um processo de melhora. Mas eu não vou entrar no processo de ressignificação e cura. E o que o Rafael falou é muito importante também, sobre a questão do muito saber. É cansaço. Só complementar uma coisa, Roberto, antes de você concluir isso daí. O que acontece, Fabiana? Essa questão da respiração, a gente entendeu que você falou que você está respirando mais, né, talvez de forma mais consciente. O Roberto trouxe um ponto de referência muito bom, porque tem muita gente que pensa que é só respirar. Mas se você respirar de forma rápida, você vai ativar o sistema simpático, que é o de luta-fuga. Então, nos nossos atendimentos, a gente sempre explica para os clientes a diferença disso. Respirar, por si só, se você respirar errado, você pode ativar a ansiedade, ao invés de ativar o sistema de controle de digestão e relaxamento. Mas também só respirar, como o Roberto falou, você pode correr o risco de simplesmente ficar aliviando e não ressignificar. Porque o que vai trazer ressignificação e mudança realmente para a sua vida é você confrontar e entender quais são as experiências que estão te levando a gerar ansiedade em si. Então, você nunca vai eliminar a ansiedade. Você respira para ter um controle melhor da sua gestão emocional. Mas a ansiedade também é importante. Tem momentos que você precisa da ansiedade para você trabalhar, para você fazer reuniões, para você se preparar para lutar ou fugir. Tá? Mas sempre, quando você pensa em controle da ansiedade, é a respiração mais diafragmática, uma respiração mais pausada, mais tranquila. Eu tive uma aula com um grande professor de neurociência, inclusive do Instituto Romano, numa pós que eu fiz. Ele dá aula em Cambridge ou Harvard,
eu não sei, eu não lembro, tá? Mas ele é cabeção, ele é professor lá numa dessas escolas. E estava falando sobre o limiar da ansiedade, que antigamente, os nossos antepassados, minha avó, não estou falando de gente muito distante, não. Oi, boa noite, minha querida Elaine. Eu estou falando de gente muito distante, não. Eles tinham menos preocupação. Se chegava para minha avó e falava assim, nossa, avó, estou muito nervoso. O que foi, meu filho, você está essa nervosia toda? Não, avó, estou devendo 100 mil. Não, meu Deus, 100 mil, você está devendo 100 mil, você está perdendo esse juízo todo. Você não entendeu? 100 mil. Então, o limiar de estresse deles era alto. Então, imagina só. O limiar de estresse deles era aqui, ó. Qualquer coisinha acontecia com eles, o nível de estresse, de ansiedade vinha aqui, ó. Então, vó, morreu alguém. Ah, descansou. Vó, estou devendo 100 mil. Ah, meu filho, nossa, a gente vai dar jeito, não sei o quê. Então, pouca coisa fazia isso. Só que o nosso limiar de estresse fez isso aqui, ó. Hoje, qualquer coisinha passa no nosso limiar de estresse. É como se a gente estivesse entrando no mar em maré baixa e maré alta. Né? Então, nós hoje vivemos em maré alta. Qualquer ondinha faz com que... Tem até uma charge, né? Num cara que está correntado ao fundo do mar e a onda passa, ele consegue respirar. A onda vem e sufoca o cara. Então, nossos antepassados, ele estava em maré baixa. Era preciso muita onda forte para poder fazer com que eles perdessem o eixo de equilíbrio. E nós, hoje, nós estamos vivendo um limiar de estresse muito baixo. Então, a respiração consciente... Então, existe até, igual o Rafael falou, que é a respiração de diafragma, que vai fazer com que a gente diminua ali o nível de cortisol, a gente é paciente. Mas, em algumas vezes, é preciso que a gente faça uma respiração que ele nos ensinou, que é a respiração assim, ó. Para nós aumentarmos nosso limiar de estresse, o banho gelado, ele aumenta nosso limiar de estresse. Banho gelado, todo tipo de conforto, aumenta nosso limiar de estresse. Banho gelado. Né? Então, assim, eu acho que isso vai ser interessante para a gente trazer no outro momento. A gente já está completando aqui 1 hora de live. E então, tem vamos lá. outras situações para a gente complementar. Então, vamos lá. Assim, vamos lá, só para complementar aqui nessa parte. E aí aconteceu que eu fui lá para os meus caminhos, e aí eu comecei aí, quando eu conheci a minha esposa, ela é policial civil, a minha vida começou a caminhar de novo, comecei agora a entrar nos eixos de novo, e comecei a retomar a minha vida, e de repente eu me vi dependente químico. Aos 37 anos de idade, 37 anos de idade. Por que dependência química? Por que dependência química, meu Deus? Eu vivia numa terra, na minha cidade, lá era pó de droga, eu morei em Belo Horizonte. Por que dependência química aos 37 anos de idade? Por quê? Porque minha esposa era policial civil. Toda vez eu arrumava uma coisa que era exatamente congruente com aquilo que, com a minha outra esposa, eu fui um cara promíscuo. Então, essa agora, sabe, eu fui para esse caminho das drogas. E aí, a questão do vazio, e aí eu comecei... Eu falei... eu sempre fui um cara de 880. Aí eu voltei para a carreira, já tinha umas formações, né, acadêmicas, com a minha esposa, inclusive, eu fiz uma terceira formação, que foi a administração pública. Eu comecei aí, aí eu voltei para a carreta, comecei a ficar na estrada, e aí eu comecei, cara, a frequentar favelas, e os traficantes ficavam falando, cara, você é pirado, velho, você vem aqui, fica pregando para nós, não sei o que e tal. E aí, aquela situação toda, eu chorava, por incrível que pareça, eu chorava, eu perguntava, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou fazendo isso com minha esposa, com meu filho? Por que eu estou fazendo isso com minha família, pessoas que me amam? Por que eu estou me autodestruindo? Deus, qual que é a razão disso? Gente, a coisa era tão feia, que depois que eu saí da carreta, meu filho teve um distúrbio de ansiedade, eu tive que vir acompanhar meu filho, eu deixei o transporte, fui trabalhar na mesma empresa, porém tinha uma loja de vender carro. 8 horas da manhã, eu abri a loja, 8h15, já tinha o cara levando para mim cocaína. E aí eu estava naquela situação, estou falando aqui, pra vocês entenderem, era o dia inteiro, sabe? E eu chorava, era igual alguém que está fazendo alguma coisa, e não que eu trazia senso de culpa sobre mim. Eu questionava, Deus, por que disso? Eu estou vendo que isso me dá um prazer que custa caro. Sabe? Eu questionava Deus, eu ficava pregando dentro de favela, eu vejo as pessoas falando, Norberto, eu não entendo você, cara. Você fala tanto de Deus, você vive tanto de auê, que tem todo. E aí, Rafael, até que chegou um dia onde eu não aguentava mais, aí veio, quem conhece minha história, vai lá no YouTube. Minha primeira live no YouTube, eu estou com o Romani, eu dou meu primeiro depoimento no YouTube, vocês vão ver com 145 quilos, vocês vão falar assim, não, esse cara ele tá andando para trás, então fica mais jovem do que era. 145 quilos, cabelo todo desganhado, e um cara totalmente derrotado, e aí eu dou meu depoimento. É algo mais abrangente, digamos assim. O fato é que minha esposa veio ser transferida para cá, para Barbacena. Nós chegamos a falar em separação, ela chegou a falar, mas graças a Deus ela sempre esteve do meu lado.
é uma mulher que eu honro muito, porque ela teve tudo para poder me deixar. E ela escolheu estar do meu lado. E aí, Rafael, foi quando chegou um momento da minha vida, veio pandemia, veio aquela coisa toda, depois que, em 2018, nós estamos falando de recente, tá, gente? Em junho de 2018, numa sexta-feira, eu achei que eu ia morrer, deixa ela caindo. Na segunda-feira, quando eu cheguei a abrir a loja, 8h15, esse cara me ligou. Roberto, pode levar? Eu falei, não, cara, não quero. Não, tá pegando. Não, daqui a pouco eu te ligo. Aí passou, daqui a pouco o cara me ligou. Roberto, e aí? Eu falei, não, cara. Ele falou, mas você sabe que você tem crédito na casa, né? Você não precisa estar sem dinheiro. Não, cara. E aí, aquele não cara. E aí, esse amigo meu, que era dono da empresa, ele chegou para mim e falou assim, Roberto, você vai voltar a trabalhar carreta? Eu falei assim, não, não vou não, Zé Carlos. Eu falei assim, Roberto, sabe por quê? É porque eu não vou continuar com a empresa de carro. Se você não for trabalhar carreta, eu vou ter que te demitir, cara. Eu falei assim, não, não vou. Aí, no que eu for demitir, eu ia passar pelo toxicológico, para ele sair da empresa. Eu falei assim, não, ferrou. Porque nessa época eu tinha baixado um pouco a bola. Porque, sabe, a coisa estava muito escancarada. E aí, eu falei, vou cair em toxicológico, né? E aí eu fiquei naquela, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu sabia que ia cair em toxicológico. E aí eu falei assim, daqui 3 meses eu tenho desligamento da empresa. Eu falei, vou cair no toxicológico. 3 meses, agora é cabelo, não tem jeito. E aí chegou, antes desses 3 meses, um dia chegou lá na empresa e falou assim, com a minha carta de demissão. Não, mas assina aqui, essa demissão está pronta. Eu falei assim, não estou entendendo, como assim? Eu falei assim, não, vou assinar. Eu falei, mas eu não estou toxicológico. Eu falei, cara, eles não pediram toxicológico? Eu falei, não, brincou. Eu falei, se eu fizer toxicológico e confirmar, você não poderia me mandar embora. E aí, cara, quando eu olhei para aquilo, eu entrei pro banheiro e chorei para caramba. Eu falei, Deus, o senhor não condiz com coisa errada. O que está acontecendo? Eu não voltei mais para droga, não sei fazer nada e tal. E aí, depois que eu larguei droga, a minha esposa veio para roubar a cena, eu vim também para cá, deixei minha família lá para vir com ela, para honrá-la. Em 2019, eu compro uma carreta carregada indo para o Rio. Eu, de novo, questionei Deus. Falei, Deus, na época eu estava na droga, eu estava naquele tudo, eu nunca esbarrei um caminhão, eu nunca fiz nada, eu tinha tudo, estava ali rachando de droga na cabeça, de álcool, de remédio. Agora eu estou aqui, tanto é que na hora que eu tombei, assim, na estrada, quando alguém passa e vê que é seu caminhão, aí rola o rádio peão, que a gente chama. Tinha gente lá em Rondônia. Roberto, se deitou? Eu falei, deitei. É o vocabulário de carreta aí. Se deitou, deitei. E aí, tá rachando? Eu falei, velho, eu parei de usar droga. Me engana, eu gosto. Ninguém para assim, não. Eu parei. Eu pensei, Deus, por que agora que eu parei? Eu vim tomar carreta. Então, como você falou, é para uma outra história, é para um outro tempo, porque a história é interessante. Mas o fato é que aí eu fiquei em casa e a coisa comecei a ficar mal. Até que chegou um dia, quem assiste The Chosen, assiste o depoimento de Ricardo, vocês vão entender o que eu estou falando. Aconteceu com ele, comigo, exatamente o que aconteceu com ele. Um dia, onde eu não dava conta mais, eu já não dava conta mais. Eu falei assim, Deus, um domingo, de madrugada, eu de joelho dobrado, falei assim, Deus, hoje é o dia do chega. Eu não dou conta mais. Deus, eu não quero mais. Eu amo a vida. Deus, eu não sou dono da minha vida. Eu amo minha esposa, eu amo meu filho. Eu tenho uma casa bacana, mas eu não dou conta mais, Deus. Está difícil demais. Deus, hoje, ou se eu tiro minha vida, ou mudo a minha vida. Não dá mais. E ali teve uma conversa, um bate-papo com Deus, tal. E aí, naquele dia, eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, então tá, se eu mudar minha vida hoje, a partir de hoje, eu glorifico o teu nome em todas as coisas. É o que a gente está fazendo aqui. E aí, naquele dia, logo pela manhã, eu conheci o Instituto Romani. Eu entrei no Instituto, eu ia psicólogo 2 vezes por semana. A minha psicóloga entrou para as aulas, legal, né? Porque ela ficou tão assustada, ela ficou com medo, sabe? De achar que estava entrando furado. E eu só fui perceber que era a resposta de Deus no dia que ela falou assim, Roberto, você teve uma resposta em 4 dias que você não teve aqui em meses. Olha que legal. Entra para esse curso, se forma, você vai mudar a sua vida e você vai ser instrumento para mudar a vida de muita gente. Foi assim, Deus falou comigo. Então, por que ciência e fé? Por que terapia e fé? Porque terapia representa ciência. As abordagens que eu trabalho com ela são abordagens que têm comprovação científica, não são pseudociências. Não tem nada contra quem trabalha com terapias que são pseudociências. E funciona, depende da fé de cada um. Estou falando de fé, funciona. Eu ia para a bezendeira e às vezes saí curado. Então, é uma pseudociência. Então, as abordagens que eu trabalho são abordagens com comprovação científica. Eu falei que eu sou um pouco cientologista. Mas por que fé e ciência? Porque naquele dia eu entendi que fé e ciência eram de mãos dadas. E Deus me usou ali, naquele momento, para trazer muita gente. A Lorena fala isso comigo até hoje. Quem não sabe quem é a Lorena, né, vai ficar aqui no ar.
ela fala para mim até hoje, você foi usado para trazer muita gente de movimento. Muitas pessoas que tinham essa visão deturpada. Tá. Hipnose, isso é pecado, isso é contra Deus. Esse negócio, e aí as pessoas começaram a ver eu falando de Deus, do amor, e de quanto Deus está me usando através da ferramenta da hipnose, que é uma das abordagens que nós utilizamos para melhorar a vida das pessoas. É verdade, Então, Roberto. E achei interessante, Roberto, para a gente que já teve essa experiência de se converter, de ir para a parte da mentalidade e depois ver que não é buscar os extremos, né? Porque nós, como seres humanos, a gente sempre está buscando o extremo. Ah, a parte é, pô, a religião agora vai me salvar, vai mudar, vai resolver todos os meus problemas. Aí você vai e não consegue resolver aqueles problemas e você se frustra. Aí você descobre a parte da mentalidade do desenvolvimento humano. Aí você começa ali a se desenvolver, começa a melhorar, mas tem um limite. Porque você acaba esquecendo um pouco da espiritualidade também. Isso aconteceu comigo também, gente. Isso acontece com todas as pessoas. Às vezes a gente foca muito em uma área e a gente esquece da outra. Então, o grande segredo de tudo aqui é você buscar cada vez mais a integridade, a integração em todas as áreas da sua vida. Cuidar da parte mental, mas cuidar do espiritual. Você saber que nem tudo é espiritual. Muitas das vezes a gente endemoniza muitas coisas ou a gente acaba endeusando muitas coisas, né? Bota muita culpa em Deus ou no diabo. E tem coisas ali que você vai resolver somente através de muita ajuda. E talvez a resposta de Deus para sua vida vai ser colocar uma pessoa do desenvolvimento, um coach, um psicólogo, um terapeuta, um hipnoterapeuta, como da mesma forma Deus pode curar você através da sua oração com um milagre, fisicamente de uma doença física, na mental vai ser a mesma coisa também. Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho que vai te iluminar ali através da parte do autoconhecimento também. Fala, só concluir aqui, algumas coisas aqui, que é o seguinte, eu falei com o cliente hoje. O ser humano ele tem duas coisas que são realmente latentes no ser humano. Primeiro, é querer achar resposta para tudo. E nem tudo tem resposta. Ou tem, e a nossa mente ainda não evoluiu a ponto de absorver a resposta. Eu lembro de Davi, quando a mulher, ele estava lá orando 7 dias para o filho dele morreu. E a mulher dele, Betseba, falou assim, mas por que umas orações são atendidas e outras não? Ele falou assim, eu não sei, eu nunca soube. Então, tem coisas que não nos cabe saber. Mas ele falou assim, mas um dia, tudo que está no obscuro vai ser trazido à luz, no entendimento. Talvez hoje nós não temos. E outra coisa, pode ser, e outra coisa que a gente tem, a outra necessidade que a gente tem, é delegar a responsabilidade, você falou. Tem coisa que a gente coloca no capeta, o capeta fala assim, você está louco, velho, eu não fiz nada, desamarrei o burro, o resto foi com você, sabe? Então, nem Deus, ele faz a nossa vida quando a gente não dá legalidade, muito menos o diabo. Então, nós damos legalidade. Nem ele mesmo desamarra, né, cara? É a pessoa mesmo que desamarra. Aí fala assim, cara, para de me pintar de vermelho, você mesmo está cavando sua sepultura, está colocando culpa em mim? Para isso. Então, às vezes, nós temos essa necessidade de delegar a responsabilidade. Então, a gente tem que entender sobre a auto-responsabilidade. Entender que nós nem sempre vamos encontrar a resposta. E outra coisa, às vezes, nós temos a resposta, mas como aquela resposta não é uma resposta que nos apetece, que nos agrada o ouvido, a gente ignora. Não tive a resposta. Tá, você teve, só não foi a resposta que você estava querendo ouvir. Ou outras vezes, você não está tendo a resposta que você quer, porque a pergunta que você está fazendo não é a pergunta certa. Não está tendo a resposta certa, mude a pergunta. Talvez a pergunta não é a certa. Ou então pare e pense, será que essa resposta ela não é uma resposta para mim, ou não é uma resposta que eu queria ouvir para mim? Então, essas 3 coisas, nem sempre teremos resposta. Eu chego com o cliente e falo assim, eu não sei tudo não, tá? Inclusive, eu estou até evitando saber demais. Como disse Salomão, é cansaço para minha mente. E esse cara ele falou assim, não, sabe o que eu entendi um dia? Eu percebi que eu estava estudando demais porque eu precisava delegar a responsabilidade para alguém. Tá vendo? A culpa daí é cara que me falou isso não está dando certo. Então, muitas pessoas vão atrás do saber também, Rafael, para como você falou, para se colocar na condição de vítima, né? E falar, não, tá vendo? Fulano falou isso. E a gente vai encontrar, gente, dentro da mesma área, da área do desenvolvimento humano, pessoas que colidem ideias da espiritualidade, pessoas que colidem ideias. Existem pastores que abraçam, padres que abraçam a hipnose, que abraçam a parapsicologia, tem outros que reprimem. Então, nós vamos encontrar pessoas. E viva a diferença, porque se o mundo não tivesse diferença, se todo mundo gostasse de azul, o que seria do amarelo, do verde? Então, viva a diferença. Hoje a gente entendeu que essa é a nossa missão, né? Tanto de explicar o que é hipnose para as pessoas do dia a dia mesmo, mas também levar esse conhecimento do autoconhecimento, da terapia,
para o meio cristão também. Entender, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de entender que nem tudo é espiritual, que elas tenham a oportunidade de melhorar as suas vidas. Roberto, a gente está chegando no finalzinho aqui. Vamos falar sobre estratégias para entregar a fé e a terapia. Uma coisa que eu sempre indico para os meus clientes, que são cristãos também, né? Para que eles possam... Logicamente, tá, gente? A gente está falando aqui sobre cristianismo porque nós comungamos aqui da mesma fé. Mas dentro da sessão, a gente sempre é muito neutro nessa questão. A gente sempre trata a fé, a crença do cliente. O que importa ali na sessão é sempre o cliente. A gente nunca sobrepõe os nossos quereres, os nossos princípios e valores, tá? Mas quando é um cristão que está sendo atendido também, a gente indica para que a pessoa possa, nos momentos ali, vai fazer uma devocional, vai fazer uma oração, vai ler a palavra, parar ali no momento, fazer o exercício de respiração, se concentrar ali, não entrar simplesmente já falando com Deus, sabe? Não simplesmente pegar a Bíblia ali e sair lendo, mas parar no momento e se concentrar em si mesmo. Como a pessoa para poder fumar, é o momento que ela para realmente para poder fazer aquilo. Faça com qualidade também para Deus, faça com qualidade para você mesmo. Então, comece a buscar essas oportunidades de usar técnicas, né, de respiração, técnicas de autoconhecimento, para você poder também trazer esse ponto de desenvolvimento da sua espiritualidade. O que você sugere, Roberto, como ponto de estratégia aí para os nossos espectadores fazerem? Duas coisas. Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar um ponto, senão eu vou esquecer. Você assistiu o filme Os Dois Papas? Não, esse eu não assisti, não. Assiste, gente. É bem legal, tá, gente? Elaine, gratidão, tá, minha querida? Isso é muito especial para nós. Os Dois Papas, tem um momento onde um Papa fala com o outro assim: Papa Fulano, eu posso orar e fumar? Tá assim mesmo, literalmente, tá? Porque os Papas fumam, né? Eu posso orar e fumar? O Papa, não, de maneira alguma. Aí, tá, mas eu posso fumar e orar? Ele só inverteu as posições. O Papa, não, de maneira alguma. O Papa não entendeu a pergunta. O que o cara está querendo dizer? Qual que é a ação principal? Quando você está... A palavra de Deus fala assim, orar e sem cessar. Então você pode lavar roupa e orar, você pode fumar e orar, você pode fazer o que se você quiser e orar. Mas você não pode orar e fazer o que você quiser. Porque a ação principal que define. Então eu posso fumar e orar? Digamos que eu estou fumando cigarro e lembro de Deus. Ô Deus, queria tanto largar esse cigarro. Eu estou em oração. Orar vem de oratória, orar e ação. Então eu estou dando estratégia aqui da gente. Eu, por muito tempo, tinha vergonha de falar com Deus em determinados momentos. E Deus está presente em todos. É como disse ali Jung. Invocando Deus ou não, ele está ali. E aí a ação aí eu fico, Deus, eu queria tanto não fumar. Né? Deus, eu estou fumando, a minha ação é fumar, estou orando. Agora, na hora que eu vou orar, eu tenho que desligar na terra e ligar no céu. Aí eu não posso fazer mais nada. Esse momento da live aqui, ó, é o nosso momento de live. Eu posso fazer qualquer outra coisa, mas é a live. Né? É a ação, a nossa ação que é a live. Então isso é muito interessante a gente entender isso. Né? Qual que é a sua ação principal? Principalmente dentro da espiritualidade. Tá bom? E o outro ponto é o seguinte. Rafael, eu sei que ele sabe, que ele é um mestre cuca. A minha é caminhão e eletrônica. Rafael é cozinha. Se eu perguntar para o Rafael, você sabe fazer bolo? Ele fala assim, qual bolo que você quer? Ele sabe todo. Beleza, ele faz de cabeça. Agora, você fala assim, não sei fazer. Eu falo assim, não, você sabe. Você só não sabe porque você não sabe ainda. Você sabe o que é farinha? Sei. Você sabe o que é açúcar? Sei. Você entende um pouquinho de medida? Uma colher de sopa? Você sabe o que é uma colher de sopa? Sei. Então tá, se eu te der um livro de receita falando 100 gramas de farinha, 2 colheres de sopa de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, e te falar, aquece o forno a tal temperatura, você sabe o que é tal temperatura? Sei. Se você seguir aquele livro de receita, o bolo vai sair, velho. Não tem como dar errado. Às vezes minha esposa faz umas receitas, ela fala assim, não ficou igual daquela mulher, foi alguma coisa você não fez igual. Ou então, aquela mulher ilustrou dela lá. Então, o que eu quero dizer com isso como estratégia? Gente, as pessoas têm medo de Bíblia. Porque acham que a Bíblia é um livro de não. Ah, não, se eu for estudar a Bíblia, ela vai me privar de tanta coisa, né? Eu lendo a Bíblia, eu não vou poder fazer isso naquilo. Tira Deus da Bíblia, tira Jesus da Bíblia e pega os princípios. A Bíblia vai te ensinar a lidar com o dinheiro, a lidar com sua família, a lidar com sua esposa, a lidar com seu filho, a lidar com o seu próximo.
tira Deus e tira Jesus da Bíblia, tá? E pega a Bíblia como um livro de receita para fazer um bolo gostoso. A minha dica é essa, cara. Sabe? Porque tudo, quando eu uso a espiritualidade, eu falo, cara, eu não vou abrir Bíblia para você. Eu vou citar muitas pessoas que viveram 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, que passaram pela mesma coisa que está passando hoje. O próprio Salomão dizia, não tem nada de novo debaixo do sol, meu querido. É Tudo que verdade. aconteceu, acontece. Então, as duas dicas minhas são essas, tá, Rafael? Primeiro, entenda qual que é a sua ação principal. Uhum. A segunda é, cara, não fica buscando muito livro de autoajuda, não. Independente da sua religião. Esse cara questionou, Norberto, por que tem tanta gente que nem fala de Deus e o cara prospera? Foi porque tem muita gente que fala de Deus e não segue os princípios. E o cara que não está falando de Deus está seguindo os princípios. Uhum. O cara não fala de Deus, ele está seguindo os princípios. O cara que acha que só porque ele é crente, porque ele acredita em Deus, ele não precisa estudar para passar no concurso, para com isso. Agora, outro cara nem crê em Deus, mas ele vai lá e estuda. Quem que você acha que vai passar? Então, sabe, são as sensações básicas. Então, muitas vezes, a gente está lendo livros de autoajuda que só replicam passagens que estão ali. Rafael, eu já cansei de ouvir, eu falo com quase todos os clientes, se você me trouxer aqui agora um jargão, um dito, eu vou te mostrar onde é que está dentro da Bíblia. Se você me trouxer uma frase de qualquer um desses cabeção aí, eu vou te mostrar. É só mudar um pouco o contexto, mas está lá. Quem confia no ferro, quem confia será ferido. Então, é isso. Os dois pontos principais. Cara, muito legal, cara. Eu acho muito interessante esses pontos que você trouxe. E, assim, eu tenho falado bastante também com as pessoas, Roberto, sobre o cuidado que a gente tem que ter sobre a questão de... Às vezes a gente ouve muitos crentes, né, muitos cristãos falando, todo conhecimento que eu preciso está na Bíblia. E a Bíblia, realmente, como você falou, ela é o nosso norte, ela é o nosso livro principal. Busquem a Bíblia, leiam a Bíblia, assim, mas também busquem outros tipos de conhecimentos, porque nem tudo está na Bíblia, né? Porque quando a pessoa ela vai, por exemplo, aprender a dirigir, ela não vai lá na Bíblia em segunda condutores e vai buscar como ela aprende a dirigir. Ela precisa buscar esse conhecimento fora, né? Então, às vezes, a gente corre o risco de deixar de buscar outros conhecimentos que vão ser complementares e vão auxiliar muito a nossa vida também. A gente não está falando mal de livro, não estamos falando mal de coach, grande palestra, nem de nada disso. Porque se fosse assim, a gente pegaria simplesmente a Bíblia e se basearia somente nela. Né? Mas a Bíblia é o nosso norte, é o nosso principal norteador. É não ser extremista, né? É achar, por exemplo, que, igual o Fábio falou, tem muita coisa hoje nos tempos atuais que a gente não vai encontrar. Não vai ensinar você a pilotar um avião. Não vai ensinar, não está lá como pilotar um avião. Né? Mas você vai encontrar, por exemplo, a questão de dirigir lá, vai falar lá. Por exemplo, aquele que não quer temer a lei, que ande na lei. Então, muita gente fala assim, eu dirigi sem carteira, você dirigir mesmo, não, peraí, você está infringindo a lei. Então, assim, vai te dar princípios, os princípios que eu estou falando da Bíblia, não são, eu estou falando de princípios morais. Isso. Eu estou falando de princípios morais, princípios de ética, princípios de conduta. Eu não estou falando que na Bíblia a gente vai encontrar princípios que vão nos ensinar, por exemplo, a fazer máquina, a fazer, né? Eu estou falando de princípios que vão nos ensinar. Até mesmo para poder lidar com as nossas emoções, os nossos comportamentos, né? Porque tem algumas coisas, Roberto, que a gente sabe que a Bíblia é realmente o nosso norte, é o nosso princípio moral. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, no meio até mesmo de sentimentos e emoções, tem muita gente que pensa que se ela ler um livro de autoajuda, se ela fizer uma terapia, buscar um mentor, parece que ela está traindo a Bíblia, parece que ela está traindo Deus. Se ela diz que ela tem ansiedade, parece que para ela mesma ela está falando que ela está com o diabo. Eu já atendi pessoas que estavam com esse tipo de pensamento. Então, hoje, eu bato muito forte nessa tecla. Gente, a Bíblia é o nosso principal livro, mas nem todo conhecimento que a gente precisa está dentro dela. Tem outras coisas que são leituras complementares muito importantíssimas para a gente também. Para encerrar, é só isso que você falou. A questão é a seguinte, às vezes nós podemos encontrar num outro livro uma pessoa que fale numa linguagem que a gente entenda. De repente, vai estar falando que está lá. Mas, de repente, ele vai trazer para uma linguagem atual. Então, ele vai falar de uma forma que seja mais entendível para o que a gente está hoje, né? Porque tem gente que está essa desculpa, eu não leio Bíblia porque eu não entendo. Então, de repente, já fica mais fácil entender o que Paulo Vieira fala, de repente, o que outros caras falam. E outra coisa, até esses caras mesmo, a gente tem que buscar pessoas que nós nos identificamos com eles, né? Porque a gente também não pode agora... fulano, por exemplo, fulano, ele ficou bem, eu acho alguns desses caras muito superficiais, eu acho alguns deles que acham que porque deu certo para eles tem que dar certo para mim.
Não, sabe? Nem tudo que deu certo para você vai dar certo para mim, né? E nem tudo que deu errado para você, eu falei para meu filho assim, um dia eu perguntei para meu filho assim, filho, se você me ver fazendo uma coisa que vai me gerar um dano, e vai me machucar, e vai me ferir, você faria? E o meu filho me surpreendeu. Ele falou assim, faria, pai. Sério, filho? Sim, só não faria do jeito que você fez. Olharia a maneira que você fez errado e faria de outra forma. Cara, legal, isso é massa, isso é massa. Eu usei esse seguinte tempo com eles. Se nós estivermos andando num lugar, a gente acha uma pedra muito preciosa dentro de um fogo, abrasador. Essa pedra é muito, muito preciosa. Eu sou mais ganancioso. Eu enfio a mão para pegar aquela pedra e minha mão sai pingando carne. Você enfiaria a mão lá dentro para pegar essa pedra? Eu enfiaria, pai. Você me viu minha mão pingando carne. Eu falei assim, pai, se eu me enfiaria, você enfiou. Eu calçaria uma luva, apagaria o fogo, mas eu aprenderia com o seu erro. Eu falei assim, gratidão, meu filho, por me ensinar. Eu aprendi com um cara que é 30 anos mais novo que eu. Nossa, Rafael, cara, legal. gratidão demais. Roberto, só ler aqui a palavra da Fabiana, falou tudo em equilíbrio, os extremos nos atrapalham, nos paralisam. Isso aí, Fabiana. E a Jaque também falou aqui, a Bíblia é fortalecimento da fé, orientação, consolo, esperança, crescimento espiritual, comunhão, unidade e sabedoria. Roberto, a gente está terminando aqui. Uma pergunta que eu sempre faço aqui para os participantes, não poderia deixar de fazer para você também. Qual, de forma bem resumida, mas qual seria o conselho que você daria para você mesmo se você pudesse voltar no tempo e falar para você mesmo, antes, nesse período que você estava descobrindo ainda seu propósito, não sabia qual que era, o que você acha que você poderia falar que faria muita diferença e facilitaria muito o seu processo de descoberta do seu processo, do seu propósito, né? E você viver isso com mais qualidade. Primeira coisa, eu não falaria. Primeira coisa, eu colheria. Eu colheria muito aquele cara que estava sofrendo demais. Eu colheria ele e falaria, e aí assim, depois de acolher, eu falaria com ele, cara, hoje você pode estar não estar entendendo. Talvez você não tenha nem condição de entender, porque o sofrimento cega. Mas aguenta. Um dia a resposta vai vir. E um dia toda essa vergonha que você está passando vai ser motivo para honrar. Para te honrar e para honrar esse Deus que você serve. As pessoas falam ali. O que você falaria para alguém que está buscando hoje o seu propósito, que ainda não conseguiu descobrir? Acolhe a sua criança interior. Vai lá. Visita a sua criança interior. Faz o que eu fiz com meu pai. Eu visitei meu pai depois de falecido, sem espiritismo, sem projeção astral. Eu visitei a memória do meu pai e bati um papo sério com ele, falando todos os prejuízos causados pela forma como ele não soube me conduzir, perdoando o meu pai e pedindo para ele perdão também pela forma que muitas vezes eu agi errado, mas querendo chamar a atenção dele. Faça as pazes, eu falaria o seguinte, faça as suas pazes com a sua criança interior e também com as pessoas que influenciaram na ferida daquela criança interior, entendendo que o perdão como eu vi Jesus falando, o perdão é um presente que a gente recebe. Você pedir perdão a alguém é obrigação sua. O outro te perdoar ou não já é problema dele. Verdade. Então já é problema dele. Então, volta lá, faça as pazes com a criança exterior, faça as pazes com as pessoas que te feriram. Isso não quer dizer que você vai levar para sua casa, sentar na sua mesa. Faça suas pazes, acolhe aquela pessoa e fala com ela assim, olha, depois nós só damos valor à luz do dia porque passamos pela escuridão da noite. Nós só damos valor à bonança porque quem conhece a tempestade. Então, aguenta. E na hora que vier o dia, vai vir a alegria, né? O choro pode vir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Roberto, parabéns aí pelas palavras, gratidão pela sua presença aqui na live, foi um prazer imenso. Infelizmente o tempo é muito curto, né? A gente tinha programado para falar só 1 hora, a gente está quase indo para 1h30, mas se deixar a gente fala aqui a madrugada toda. Mas vamos marcar aí para a gente poder fazer a continuação, para você trazer um pouquinho mais sobre sua história. E a gente trazer aqui também alguns pontos que a gente poderia ter desenvolvido também. Acho que vai ser muito bom. Para você que me segue e não segue o Norberto, já clica no nome dele aí, já segue, tá? E você também que segue o Norberto e não está me seguindo ainda, seja bem-vindo, clica também aí, me segue, vai ser um prazer imenso ter vocês aqui. E lembrando que essa live, essa sequência de lives, Vida com Propósito, a intenção é fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Mas toda segunda-feira a gente quer trazer aqui lives assim, dessa forma. E deixe aqui nos comentários sugestões que você gostaria de trazer. Pessoas também, eu sou terapeuta, eu quero participar também. Manda uma mensagem para mim, vai ser um prazer imenso. A gente vai conversar, vamos fazer esse alinhamento. E já encaminha também essa live para outras pessoas que podem aí se beneficiar desse conteúdo também.
Gratidão a todos que participaram até aqui. E, Norberto, faça suas considerações finais aí. Uma passagem está na Bíblia que diz assim: os frutos estão maduros e prontos para ser colhidos. Está faltando trabalhador nessa messe. Quer dizer o seguinte, gente: se capacite. A palavra de Deus diz que o cego não pode guiar outros, os dois caíram em sepulturas. Então, se capacite a enxergar para conduzir outras pessoas, porque está faltando. Então, siga o Rafael, me siga. Tem aqui a Elaine, tem aqui o Eldio, tem aqui o Reginaldo, tem aqui vários outros terapeutas também que são dignos de vocês, de repente, buscá-los. Busca alguém com quem você se identifique, que fala a mesma linguagem. Eu falo às vezes com um cliente meu: cara, se você é crente, procura um psiquiatra crente, por favor. Procura um psicólogo crente, por favor. Porque se você chegar num psiquiatra crente, ele vai falar assim: eu falei com Deus, Deus falou comigo. Deus falou com você, falou, o que falou? Ritalina nele. Então, procure uma pessoa que comuna os seus conceitos para que você não queime cartucho, não seja dado como louco. Então, identifica, tá? Tem vários profissionais aqui, ó, sabe? Não dá para citar todo mundo, mas tem vários profissionais aqui que podem, sabe? Podem. Cara, e também, ó, se capacite também, sabe? A ser, todos somos um terapeuta, sabe? A ser terapeutas na vida de outro, não conselheiros. Porque o conselheiro, às vezes, ele não é que ele falta amor naquilo que ele vai falar com o outro, mas às vezes falta recurso no que ele vai falar. Uma amiga ferida chega para outra amiga ferida e fala: meu marido me traiu. Aí a amiga tomando a dor da outra fala: ixi, um tocado não dói, larga esse homem. Não, você vai buscar um terapeuta. Ela falou aquilo porque ela é sua amiga. Você vai procurar um terapeuta e vai te falar o seguinte: eu não sou advogado de defesa nem de acusação do seu marido. Vamos entender o todo? Casamentos podem ser deixados de ser destruídos por causa disso. Então, é isso que eu tinha como consideração final, Rafael. E gratidão demais. Perfeito, Norberto. Cara, gratidão aí por tudo. Gente, um abraço para vocês. Gratidão para vocês que participaram aqui, que estão vendo a live também aí no pós-gravado. E nos vemos na próxima. E se lembre sempre, mantenha a chama acesa. Grande abraço, Norberto.